Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Devaneio das Gatas. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando de coisas profundas, leves também, do nosso jeito, bem na nossa intimidade, na nossa descontração. E vamos que vamos. Do que a gente vai falar hoje, gata? Oi, gata, tudo bem? A gente já tava num papo gostoso aqui há uns 15 minutos, né? Podcast Trocando começa figurinha. antes, né? Que aí é o momento da nossa conversa mais profunda. A gente atualiza a vida e aí depois a gente atualiza, porque em uma semana acontece muita coisa. E aí a gente chegou ali numa discussão sobre realização e felicidade, né? O que é realização e felicidade para cada um? E realização no sentido de o que me faz me sentir satisfeita, né? O que eu recebo da vida e das pessoas e que me satisfaz. Porque geralmente o que a gente recebe não é totalmente encaixado com aquilo que a gente gostaria de receber, que é o nosso desejo, né? Que conversa muito com aquilo de linguagem do amor, né? Às vezes a linguagem do amor que eu gosto de receber é uma, e o que o outro consegue me dar é outra. E a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber aquilo que o outro está dando na relação, para que a gente consiga tomar isso, consiga se satisfazer com isso também. Se a gente não flexibiliza essa nossa expectativa, a gente vai estar sempre muito preso, quase que numa pirraça infantil, de achar que que eu só recebo quando o outro me entrega exatamente aquilo que eu gostaria de receber. Quando, na verdade, poucas vezes o outro vai me entregar exatamente o que eu gostaria de receber. Às vezes até vai entregar, mas eu acho que nunca do tamanho que eu gostaria. Ou na hora que eu gostaria também. E como é que eu vou entendendo que aquilo que eu espero da vida, em termos de realização, de alegria, de felicidade, de satisfação dos desejos, das necessidades, é responsabilidade minha e não do outro. O que é realização, afinal? O que é realização para você? Para mim, realização é um sentimento de satisfação e preenchimento emocional, sabe? Eu acho que a imagem que me vem sabe quando você tá comendo uma coisa muito gostosa e você tá lá apreciando, sabe? Você fala, eu preciso estar aqui presente, apreciando isso, saboreando isso. Para mim é essa a sensação, só que enquanto você tá sozinha com você mesma, ou fazendo um trabalho, ou numa conversa, ou numa amizade, ou no relacionamento. Ou sozinha com você mesma. E é até interessante a gente tocar nesse tema, porque eu tô vivendo um momento meio paradoxal na minha vida. Eu tô me sentindo muito bem comigo mesma. E fruto de um trabalho interno, de sangue, suor, terapias e afins, né? De processo de autoconhecimento. E algumas áreas da minha vida estão muito desafiadoras. E é interessante perceber como que eu tô conseguindo, assim, navegar de que vem a vida e dá um caldo, vem a onda e dá um caldo, vem a onda e dá um caldo, e eu tô aqui, centrada comigo mesma. Talvez, assim, pela primeira vez na minha vida. E isso tá me dando satisfação.
É óbvio que isso é muito fruto de trabalhos profundos, de autoconhecimento, mas eu acho que esse momento oportuno da gente se relacionar melhor com a gente tem muito a ver com a nossa idade também, assim. Não que todo mundo alcance isso, não acho que isso é uma verdade. Aliás, muito pelo contrário. Mas eu acho que entre o Jung já falava isso da metanoia, que não tem muito definido a idade, mas eu não sei. Eu percebo na minha vida ali. Eu acho que eu comecei a entrar nisso assim quando eu tinha uns 34. E aí a vida começa a te pedir coisas, parece Sérias, mais né? profundas, mais sérias, uma revisão. E aí você começa a precisar dar respostas mais satisfatórias internamente. E eu acho que começa por aí essa fase mais oportuna da Exatamente. ampliação do sentido, sabe? Uhum. E esse caldo que você fala, para mim, é muito interessante, é uma analogia muito interessante, porque o caldo, ele não dura para sempre. Ele vem, te joga, blu, né? Você dá aquela volta e Perde o chão, né? você perde o chão e ele vai embora. Para a gente perceber também que nenhum caldo dura para sempre. Que nenhuma fase difícil, desafiadora, ela vai durar para sempre. Ela vem, ela pode te rodar ali, te deixar muito louca e ela recua. E o que você faz nessa fase em que a onda recua e você consegue se reerguer ali? O que você se oferece de recurso para que você dê significado ao caldo, por exemplo? Sim. Sim. E eu E essa acho é que é a grande que, proposta. mas para fazer isso, a gente tem que ter energia ainda. Faz muito sentido isso que você falou, porque realmente foi de 34 para 35 anos agora que eu tô vivendo exatamente isso. De que, assim, a vida vai trazendo coisas e a gente com mais consciência, mais responsabilidade e seriedade de falar assim, não é com ninguém, é comigo. A responsabilidade é minha, quem tem que dar sou eu. Quem tem que zelar, manter ou mudar as coisas na minha vida sou eu. E graças a Deus que tenho rede de apoio, privilégios e possibilidades que também contribuem muito. Mas assim, no final do dia, é você com você mesma, gata. E aí se vira, dá seus pulos. Né? E isso, num primeiro momento, assusta e deixa a gente extremamente vulnerável. Só que o que eu trabalhei muito em terapia ali, do meio do ano passado para cá, foi o aprendizado de que eu não posso dar tudo de mim para todas as situações. Porque se eu dou tudo de mim o tempo todo, o que me sobra? Então, às vezes, até para o problema, sabe? Assim, mesmo no dia que você tá lá na merda, que você tá lá desfeito e assim, com o cu na mão, com medo, sem garantia, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso sobreviver e precisa sobrar um pouquinho de energia para mim. Então, assim, esse problema vai continuar existindo amanhã, vai continuar existindo amanhã. Eu vou ficar aqui comigo mesmo. Qual o recurso que eu tenho para usar hoje? O que eu posso fazer hoje? Eu vou fazer. Mas como eu me preservo também. Como eu gerencio? E qual é o limite que eu me coloco também? Porque às vezes na ânsia de resolver a vida, e que não é resolvível, ela é vivida, a gente fica lá querendo mergulhar o mais profundamente no problema, né? E um aprendizado muito grande para mim é se preserve. E é muito da onda mesmo, porque assim, eu não sei que horas vai vir a próxima onda, eu não sei quanto tempo isso vai durar, quão forte e profunda ela vai ser. Então acalme o coração, firma o corpo, se preserva. E aí, na hora que vier o caldo, você tem energia para respirar e ficar ali, esperar o próximo. Você sabe que você falando isso me vem várias coisas, né, em mente, assim. Uma delas é que quando eu tenho essa condição de parar por um segundo e tomar uma distância do problema da vida e pensar
com um pouco mais de racionalidade, vamos dizer assim, tá, isso de fato é fruto de muito trabalho, de autoconhecimento, né? Mas isso me dá a chance também de uma ideia, não tem a ver com preguiça, tá? Não é o mesmo que assim, joga para amanhã o que você não pode fazer hoje. Não é nessa ideia, De não é postergar. nessa ideia de postergar, de procrastinar, né? Mas me dá muito uma ideia de que a vida não é esse estado completo de resolução nunca. Essa é uma ideia que, principalmente na atualidade, me incomoda muito. Essa ideia de que eu vou alcançar, em algum momento, um estado de absoluta resolução de todas as coisas, ou Plenitude, né? um estado de plenitude, de felicidade plena, de alegria. E quando eu não tenho isso, eu miro nisso e fico buscando isso, e aí isso nunca acontece e eu fico naquele estado perene de insatisfação, de frustração, achando que a minha vida é uma droga, quando na verdade isso não existe. Esse estado, né, ele não existe. Existem momentos em que a vida está mais tranquila, é verdade. Como a gente estava conversando aí um pouco antes de começar, eu estava compartilhando com a Cláudia o quanto na pandemia a situação foi desafiadora para todo mundo, mas pensando assim, puxa vida, olha que situação difícil a gente viveu ali, um estado de tensão, de apreensão em relação à nossa própria saúde, em relação à saúde de pessoas muito queridas. Eu perdi meu avô bem no comecinho da pandemia, numa situação que foi muito caótica, assim, num momento em que estavam internados no mesmo hospital, em estado muito grave de saúde, meu avô, minha avó e meu pai. Os pais do meu pai e ele, todos internados no mesmo hospital, e aquela coisa muito difícil de não saber, de incertezas, né, de não saber o que aconteceu. Meu avô acabou, de fato, não resistindo ali àquela situação. E, caramba, que coisa mais sofrida que foi, e em condições emocionais muito ruins, por exemplo, de não poder ter podido ritualizar a passagem do meu avô, isso foi catastrófico também. Enfim, como é que olhando para isso hoje, eu consigo oferecer algum significado? Porque eu preciso oferecer algum significado para isso. Como é que eu E confiro espaço? oferecer significado também é perceber que passou e se apropriar da plenitude, né, limitada que existe agora, né? E que foi conquistada também, né? Porque assim, você só está se sentindo melhor agora porque você precisou sentir, elaborar tudo aquilo que foi vivido e que às vezes tem um delay enorme, né, para a gente conseguir fazer isso. Sim, as coisas levam tempo, e é assim mesmo, são processos. Como é que eu vivo esse processo e eu confiro uma espaço para tristeza, para raiva, para sensações todas que aqueles momentos me cutucam. Porque naquela situação ali, eu posso identificar várias das coisas. Eu tinha medo, eu tinha raiva também, eu tinha muita tristeza. Como é que eu permito que todas essas coisas me coabitem de alguma forma? E depois vou oferecendo significado. Que a gente pode. O significado é uma coisa muito pessoal. Cada um vai encontrar o seu significado. O meu tem a ver com espiritualidade. As coisas mais significativas da minha vida eu encontro na espiritualidade. O sentido, para mim, está na espiritualidade. E aí, cada um vai encontrar o seu modo e o seu jeito. Mas. E eu vou seguindo. E eu vou conferindo valor. Não tem outra palavra, é significado, é sentido. E eu vou conferindo sentido a essas coisas todas.
e entendendo que não é possível passar pela existência sem que existam situações muito mais que desafiadoras, né? Dolorosas, Desconcertantes, né? desconcertantes, essa é a Avassaladora. palavra que eu queria lembrar. Desconcertantes, dolorosas, não é possível passar pela existência sem viver isso. Eu vou perder pessoas, eu vou perder versões minhas, eu vou quebrar a cara muitas vezes. E é isso aí. E a Como gente é que não eu tem vou- garantia nenhuma de como, quando, né? Não tem previsibilidade. Não tem. E nem como eu vou reagir. Não. Pode ser que eu, agora, me achando, né, tão assim, nossa, já passei por tantos processos de autoconhecimento, tá, pode vir uma coisa e vral, me derrubar completamente, né, aquele caldo que a gente falou, e eu não sei como é que vai ser, eu só sei que eu vou, quando o caldo estiver acontecendo ali, eu vou tentar botar o meu nariz para fora, respirar um pouco, contar com mãozinhas estendidas, contar, não depender, contar com mãozinhas estendidas ali e vou arrumar o cabelo, arrumar o biquíni, Ajeitar o biquíni, guardar as coisas. ajeitar, porque às vezes o caldo pode expor tudo. Humilhante, às vezes ele é humilhante, sabe? Me vem, né? sabe? Quando você tá na praia, aí você toma um caldo, você tá lá no meio do mar, você vai parar lá, cadê seu biquíni? Você não sabe nem onde você tava. Humilhada. É isso, menina. E eu já vivi uma também, situação na própria assim. desgraça, né? Assim, eu tenho uma caneca que quando os dias estão assim mais desafiadores, eu tomo café nessa caneca. Eu quase peguei ela hoje, mas eu falei, não, é muita falta de decoro. A minha persona não deixou. Ela é escrita assim, ela é um bonequinho que puxa os cabelos e escrito assim, eu não tenho 1 minuto de paz nesse caralho. E eu tomo café nela quando eu tô nesse mood, porque assim, a gente também tem que rir um pouco da nossa desgraça. Sim. Porque se a gente for levar tudo muito a sério, que graça tem? E isso não é não se responsabilizar, não se apropriar, é porque a minha veia sagitariana também, às vezes, precisa rir de si mesma. Uhum. E aí a gente vai ganhando força também, falando, poxa vida, né? Nossa vida, caramba, né? Mas tudo bem, tamo aí. Precisava? Precisava tudo isso? Né? A gente sempre acha que não precisava tanto, mas... Quem é a gente para falar o que precisava e o que não precisava, né? Exato. E você falou uma coisa interessante aí, né? Que é sobre mãos, né? Para nos segurar. E isso faz parte de conquista também, né? Assim, é a gente que tem que ir, se dispor, se colocar. E não é fácil expor a nossa vulnerabilidade. Não é fácil se permitir ser visto. E às vezes a gente precisa selecionar também quem e quando consegue nos dar, né, aquilo que a gente precisa receber e quem não consegue. Uhum. E aí você falando, eu até me emociono, porque assim, a gente tem muita sorte de ter as amizades que a gente tem. Né? E inclusive a nossa. Uhum. Né? Porque a gente se segura quando precisa. E quando precisa dar um puxão de orelha, a gente puxa também. Eu acho que essa é uma coisa muito bacana, porque a gente também tem a ilusão de que para que o amor seja preservado, a gente precisa concordar. E prestar este apoio, ser este suporte uma da outra, não significa que a gente concorde o tempo inteiro. A gente é diferente, basta olhar pra gente, né? Nós somos muito diferentes. Eu acho que fisicamente a gente até parece um pouco, né? Se fosse irmã, tava valendo, irmã mesmo. Mas a gente não concorda o tempo inteiro. E é isso que ajuda para que a gente cresça juntas, né? É assim, eu olho muito para as amizades, algumas amizades,
Assim, tem outras que a gente vai ter mais profundamente, outras menos, e todas igualmente importantes. Mas, assim, eu zelo pelas minhas amizades selecionadas, né? Porque existe uma seleção também à medida que as situações da vida, os momentos, os contextos vão acontecendo. Umas aproximam mais, outras distanciam, mas é um tipo de casamento também. Sim. Sabe? Eu vejo que tem uma necessidade de uma lealdade, uma fidelidade, de investimento afetivo, de respeito, de torcer, né? De presença Presença, como essa é uma coisa possível, importante. né? Sim, e é uma presença com interesse, sabe? De que a gente se dispõe a ver o outro, a estar com o outro, A ouvir o outro. A a também sentir partilhar com também. o outro. E por isso que isso precisa de uma seleção, porque em alguns momentos você sabe que uma pessoa tem mais experiência sobre isso e que ela vai conseguir te compreender e a outra não. Uhum. E tá tudo bem. E acho que isso faz parte do mundo adulto também. Saber escolher os vínculos e entender o que eu tô esperando dessa pessoa e dessa relação, ela consegue me entregar? É aqui que eu vou ter? Uhum. Ou Sim. E aí isso entra nessa questão da realização e da felicidade, que é o preenchimento das nossas necessidades. Porque também se eu ficar buscando uma coisa que eu quero onde não tem, eu vou conseguir como? Exato. Exato. Para mim, realização tem muito a ver com a profundidade com que eu vivo as coisas. Eu me sinto muito satisfeita quando eu vivo todas as coisas que são importantes para mim, da forma mais profunda que eu posso. Ainda que elas sejam difíceis, tristes, e eu não reforço aqui, eu não estou falando de situações felizes. Aliás, as mais significativas, elas não são tão felizes assim. E é Elas louco envolvem pensar nisso. algum grau de sofrimento. Sim. Você já terminou um dia assim com a sensação de que assim, nossa, o dia foi desafiador e foi desconcertante, desagradável e eu estou feliz comigo mesma? Uhum. Sim. Porque sentir orgulho de si mesma, né, também é uma forma de felicidade. Sim, sim. E aí a gente desconstrói a fantasia, quando você estava falando, né, da plenitude, é a fantasia Disney, né? Do Mundo príncipe da encantado do fantasia. mundo, da fantasia, da fada madrinha, não existe. Você sabe que você me fez lembrar de um dia que foi muito triste, mas que ao mesmo tempo eu acho que eu consegui vivê-lo com uma nobreza de alma, enfim. Eu tinha uma cachorrinha, ela tinha 15 anos, a Belinha, e no último ano ela faleceu agora em setembro, e ela ficou, acho que um mês e meio mais ou menos, bem ruinzinha, assim. Ela começou a ter ela parou de andar, começou a andar com É emocionante. dificuldade, começou a andar com dificuldade, e aí a gente começou a investigar o que era aquilo, era uma pincher. E fiz tudo o que eu podia, né? Levei para fazer, vinha aqui o rapaz, fazia acupuntura nela e etc e tal. E aí aquilo foi progredindo muito. A gente achava que era uma questão bem, como fala? De ortopedia, né, da coluninha dela mesmo, porque ela já era muito velhinha e tal, e não era, e aquilo progredindo, ela foi exigindo cada vez mais cuidados assim, da gente passar noites inteiras com ela acordado e ela chorando de dor e a gente ali tentando, enfim, fazer de tudo, assim, até como igual um bebezinho, assim, às vezes até tentava segurar no colo para ver se aquecendo, ajudava e aquilo não ia, né? E o veterinário dela é uma pessoa muito interessante, assim, um homem interessantíssimo, assim, de conversas, assim, de sentido mesmo, sabe? Dele falar coisas ali bem da natureza do animal. Então, eu conseguia trocar coisas muito significativas com ele.
e ajudava a gente viver aquilo ali num outro lugar também. Uhum. Ao mesmo tempo que ele era absolutamente amoroso, ele cutucava a gente em lugares assim: olha, não dá mais para ela. E aí, um dia, eu cheguei lá com ela, tinha passado o final de semana, ela tinha sofrido aquele final de semana inteiro, já tinha feito de tudo, assim. E aí eu cheguei lá com ela e eu tinha filmado, ela estava tendo umas crises, assim, que ela ficava gritando, na minha cabeça era de dor, mas não era depois. Era um delírio já. Ela estava com alguma questãozinha neurológica ali, algum tumorzinho. E aí, quando eu cheguei lá, que ele viu, ela teve uma crise na frente dele, e ele viu, e eu falei, doutor Luiz, já fiz de tudo, tal. Ele falou assim, já fizemos de tudo. É isso. E aí eu deixei ela ali, né? Não dava mais para fazer nada, ela estava sofrendo muito. Nesse espaço aí de 20 dias mais ou menos, ela que já era uma pincher, pesava o quê? 4 quilos. Ela estava pesando 1,8 kg, assim. E aí, eu precisei decidir ali, eu decidi qual era o rumo daquela história. E ela não comia mais, eu tinha que dar comidinha na seringa para ela. E aí ele falou: olha, alimentar alguém que não quer ser alimentado na natureza é uma tortura. E aí eu falei, cara, ele tá muito certo. Ele tá muito certo. E ali, por um instante, eu triste, porque a Belinha era muito importante pra mim, muito. Cara, eu rezei, eu agradeci o que eu tinha vivido com ela. Eu fiquei ali com ela, eu sustentei. Eu senti o coraçãozinho dela parar, a minha mão estava aqui no peitinho dela. Ele me explicou, né, como a coisa ia acontecer ali. E ele aplicou um anestésico nela e com o anestésico o coraçãozinho dela parou. Só com o anestésico, de tão fraquinha que ela tava, o coraçãozinho, eu senti com a minha mão que tava, eu falei, doutor Luiz, já foi. Aí ele falou, não, mas eu nem. Eu falei, doutor Luiz, já foi, já foi. E aí eu, enfim, voltei para casa arrasada, chorando. Mas, cara, assim, com uma certa alegria de alguma forma. Muito controverso isso, né? Mas eu voltei e assim, neste dia, por algum motivo, eu estava aqui sozinha em casa quando eu voltei de lá. Eu fiquei aqui sozinha um tempo, acho que a minha sogra tinha ido buscar as crianças para mim, porque eu tinha que levá-la no veterinário bem no horário de saída. E aí eu pude viver aquele instante sozinha. E ao mesmo tempo que eu estava muito triste e que ainda é uma perda que me dói bastante. Não fez um ano ainda, foi agora em setembro. Sinto falta dela, às vezes é como se eu escutasse a patinha tic, 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 no chão, sabe? E é uma falta da presença mesmo. Sei lá, muito louco isso, né? Eu acho que só quem gosta de pet e que tem, que vive isso, sabe do que eu tô falando, enfim. Mas, ao mesmo tempo, coabitavam dentro de mim uma tristeza profunda Uhum. e uma alegria profunda Mas também. sabe que você falando disso, me vem assim, realização é muito parecido com nutrição. Para a gente se nutrir, não necessariamente a gente tem que gostar de todos os sabores que vêm dentro da nossa boca, sabe? Uhum. Isso foi triste, isso foi amargo, só que era exatamente aquilo que a sua alma precisa viver, aonde você precisava estar, e você se nutriu de tudo aquilo, Uhum. sabe? Você Total. tomou, colocou para dentro, nesse sentido de engoliu o amargo que a vida estava te dando.
E é nesse sentido mesmo, a nutrição, ela vem daquilo que o nosso corpo, a nossa alma, nossas células precisam receber. Que às vezes não é aquilo que a gente deseja. Não é Não o que é a eu quero, bolinha é de o que eu chocolate. preciso. Porque às vezes o que eu quero receber é que a vida me dê um bolinho de chocolate o tempo todo. E às vezes ela vai me dar um jiló. Uhum. Mas como eu tô comigo mesma, ali, para ir conduzindo esse processo comigo. Porque também é do tempo das coisas. Ali teve uma gentileza e uma misericórdia de vocês, apesar de sofrido, vocês tiveram tempo de presença para escolher como vocês iriam conduzir, lidar com aquilo, e vocês foram escolhendo. Sim. E também para se permitir receber a luz daquela alma que cumpriu o seu propósito. Né? Uhum. Quando a Belinha começou a adoecer, eu enviei um reiki para ela. Né? Não sei se você lembra. Né? E aí, assim, eu abri o reiki e eu nunca senti isso tão forte num reiki. Veio uma luz muito, muito, muito grande e ela subiu. Então, assim, eu nem falei isso para você naquele dia, mas eu já sabia que a Belinha estava partindo. E eu falei da luz, né? Do tamanho da luz. E vocês foram conduzindo essa luz. Sim. E precisa de muita presença, muita sensibilidade, muita coragem, né? Para deixar que ela cumprisse ali, né, Exato. a E missão muito dela. amor, né? Para entender que. E tem uma outra coisa, sabe, que eu acho que tem a ver com isso. O quanto dentro do amor não cabe posse. E que Posse é no tão sentido difícil, né? assim, como eu permito que esse ser faça a jornada dele do jeito que tem que ser. Uhum. Isso vale para as perdas, né? E também para quando a gente discorda das decisões de vida do outro. Uhum. Nas Que cada um separações sabe também. disso. Das Nas separações. separações, como é que eu entendo que. Enfim, não vamos entrar por aí que eu acho que abre muito assunto. Mas é muito interessante isso, né? Como eu vou entendendo que, de alguma forma, sabe, a relação toda com ela ali ao longo dos 15 anos, e principalmente nesse desfecho, como é que eu entendo que isso, de alguma forma, contribui para minha realização humana? Contribuiu. Uhum. É a ambiguidade da vida. É dor e amor, e felicidade pelo que foi vivido, e tristeza pelo que se vai. São todos esses sabores que vão nutrindo a nossa alma. Só que se a gente não se permite sentir, ou não se preserva, não se cuida para sentir, a gente vai querer se anestesiar na vida e viver como um monte de zumbis, não seres humanos. E é interessantíssimo pensar como é que os animais nos humanizam. Controverso também. E que a gente também precisa respeitar o limite deles para não humanizar demais. Né? A gente humaniza, sim. Não além da natureza deles, e aí vem a sabedoria desse veterinário. Ai, eu sou muito feliz de ter você. E eu, então, é sempre uma bênção poder contar com esse colo amoroso de um jeito tão equilibrado, né, no dar e no receber. Sim. Gratidão ao Jung. E quando as pessoas estão no adulto, né, assim, a gente percebe quem vai pesar a gente e quem não vai pesar, porque se a pessoa tá ali no sofrimento, mas ela tá se bancando, ela tá frágil e vulnerável, mas ela é autorresponsável, aí não pesa tanto estar em conjunto. Exatamente. Adorei. Também, né?
divagamos tanto que, assim, a gente falou muito mais sobre realização e sobre felicidade, a gente falou dos sabores da vida. Exato, exatamente. E que a gente cutuque quem está nos ouvindo muito nesse lugar, de que a vida não é um estado perene de satisfação, de felicidade, nós não vamos chegar nesse lugar onde as coisas todas estão resolvidas, não existe isso, a plenitude não é daqui, desse mundo, mas que a gente entenda que a gente pode colher pedacinhos de alegria e de plenitude também, pedacinhos, em qualquer situação da nossa vida. Tenha ela o sabor que tiver. Isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo. Boa semana para vocês, Boa espero que faça semana. sentido. Compartilhem com quem você achar que vai fazer sentido escutar o nosso papo, avaliem o nosso podcast. Se você não avaliou, vá lá em cima nos 3 pontinhos, por favor. Avalie, é importante para nós, ajuda a chegar em mais pessoas. E até o próximo. Boa semana, beijo. Boa semana. Beijo.